destacar a importância do papel de uma comissão de advocacia pública no âmbito da Ordem dos Advogados. Por duas questões, né? Por duas aproximações distintas. Estava me preparando para conversar com os senhores e verifiquei que no relatório de Justiça em Números de 2020, né, que diz respeito aos números de 2019, dava-se conta de que 30% dos casos pendentes em todo o judiciário brasileiro envolvem ao poder público. Então, a advocacia pública está presente em 30% de todos os processos pendentes no judiciário brasileiro. No caso do Rio de Janeiro, 59,7%. Muito bem, então isto já dá conta da relevância do ponto de vista de tamanho, de número. Agora, a relevância principal, a meu sentir, do papel da Comissão de Advocacia Pública da OAB estará em promover uma articulação institucional que facilite, que viabilize a defesa institucional da advocacia pública a ataques como estes que agora a gente está verificando. Porque os problemas são os mesmos, meus caros. Só muda o endereço e o CNPJ. Mas as dificuldades são as mesmas. Ora elas estão num estado, ora estão no outro. Ora estão num município, ora estão num outro. E é evidente que nós teremos muito mais capacidade de articulação se estivermos congregados. E, sem sombra de dúvida, uma estrutura institucional que tem esta vocação e terá esta oportunidade é a Ordem dos Advogados. Então, encerro aqui a minha participação inicial dizendo da importância de deflagrar este movimento, um movimento de articulação das advocacias públicas para, a um só tempo, primeiro, construir uma central de inteligência de advocacia pública, a gente atuar de maneira mais estruturada, mais orgânica, com troca de informações, com troca de aprendizado. E segundo, capitanear um movimento de articulação entre as instituições para que elas, como disse a Constituição, sejam de fato, todos os dias, em todo o território brasileiro, funções essenciais à justiça. É isso. Obrigado. Primeiro, em relação a essa questão da responsabilização que trouxe o Rodrigo, que eu acho que é uma questão importantíssima. Até, enfim, estava me preparando para essa nossa conversa e tive contato com uma proposta de súmula vinculante que foi encaminhada ao Conselho Federal da OAB para que eles proponham ao Supremo Tribunal Federal, justamente nessa linha da questão da responsabilidade pelo advogado parecerista. É uma iniciativa muito recente, o documento aqui está datado de 22 de setembro. Então, acho que isso já é uma movimentação para a gente superar um pouco essa questão. Mas acho que, e aí retomando o fetichismo do direito, quer dizer, nós não vamos conseguir nos proteger desse tipo de coisa se nós não tivermos capacidade crítica sobre o que a gente lê. Porque muitas vezes vem lá uma informação qualquer do órgão técnico, a gente não entende muito bem, não tenta entender, também não é muito claro em dizer, olha, a premissa técnica foi estabelecida pelo órgão, e a coisa vai meio assim numa geleia geral. Então, assim, acho que as duas coisas caminham juntos. Nós não podemos mais assumir essa posição de que, não, a matéria técnica eu não conheço, porque ela nos fragiliza, essa posição nos fragiliza. O cara do órgão técnico escreve lá a maior babuzeira, a gente não tem a menor capacidade crítica para verificar aquilo e compra, e aí depois, claro, fica sujeito a eventuais riscos de controle. Vejam que eu não estou preconizando que o advogado público seja também um engenheiro, claro que não, evidentemente não. Mas é preciso que a gente seja capaz de formular um certo juízo crítico. Então, acho que isso é um investimento. E aí a gente vai precisar se aproximar e nós vamos precisar nos despir um pouco de uma certa, uma coisa assim, um verniz. O Zé Vicente Mendonça, que tem uma fala e um texto também muito delicioso
sobre o profissional do direito tradicional, né? O profissional do direito tradicional não pergunta nada, porque a gente sabe tudo, né? Aí vai o cara da informática, senta lá, fala um troço, tu não entendeu nada e você não é capaz de dizer, não, olha, você pode me explicar? Como se eu fosse uma criança de 5 anos, porque você é profissional de informática e eu sou do direito, né? A gente tem a maior dificuldade de fazer isso, porque afinal nós somos advogados públicos, eu sou professor doutor, né? Então nós vamos precisar nos despir. Isso é uma reinvenção institucional, amigos, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que entrar no século XXI. A advocacia pública tem que se reinventar. Então isso é um ponto que eu queria trazer. Segundo ponto, quer dizer, estou absolutamente de acordo com o que disse o Rodrigo, que prevaleceu essa mística de que a Constituição deu todas as soluções, né? E aí nós temos que ser capazes de assumir um discurso, assumir uma narrativa. Essa é a narrativa que venceu até agora. Nós temos que ser capazes de assumir uma narrativa que mostre que não é isso. Que a administração pública, a todo momento, empreende escolhas, quando menos de prioridade. Olha, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que empreender uma escolha, né? E aí, para isto, uma ideia que eu tenho defendido, é um projeto acadêmico meu que já me acompanha aí há pelo menos 3 anos, eu tenho defendido um investimento na processualização adequada da escolha pública para a gente poder evocar deferência, né? E esse é um tema, deferência para com as escolhas públicas processualmente adequadas, esse é um tema que já começa a aparecer aqui e ali na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não sob esse título, argumenta a capacidade institucional, né? Mas esse é um viés importante para a gente investir do ponto de vista técnico, porque isso vai ajudar-nos a todos, a nós advogados de Estado no sentido estrito, né? Se a escolha pública for bem formulada é mais fácil para a gente defender, nós teremos os elementos que instruíram a escolha pública, é mais fácil a gente pretender que o judiciário seja deferente, e se a escolha pública for bem formulada, quem ganha é a população. Olha, a escolha pública foi adequadamente formulada. E nós seremos capazes de dizer, por que eu priorizei isso? Por isto, por aquilo, né? E aí, de novo, vejam como as coisas são recorrentes. De novo, para a gente investir numa escolha pública adequada, nós não vamos poder ficar apartados, isolados, protegidos nos muros das procuradorias desse processo de formulação da escolha pública. A gente vai ter que estar junto, ajudar, construir, ensinar como é que é a processualidade adequada e tal, das escolhas relevantes que digam respeito a políticas públicas, né? E assim, indo direto no ponto de indagação do Sérgio, e aí isso já era outra live, amigos. Eu dando aula no tema de direitos fundamentais, eu dizia, olha, é preciso revisitar algumas narrativas nesses temas. Então, por exemplo, a narrativa de que todos têm aplicação imediata, sem hierarquização e sem seletividade, esta narrativa não se sustenta em hipótese nenhuma. Isto não existe no mundo da racionalidade. Não há como se assegurar a um só tempo todos os direitos na sua máxima amplitude, em toda a sua potência. Isso não existe, né? E aí é preciso que a gente tenha coragem de reconhecer que isso não existe. Vanice, vai ter seletividade? A meu sentir tem que ter, né? E isso vai ser uma dificuldade. Isso vai ser uma dificuldade. Democratizar o país foi uma dificuldade. A gente vai dar 2 passos para frente, 1,5 para trás, né? Uma dificuldade. Não, a vida é assim. Se fosse fácil, não precisava de advogado de Estado. É difícil mesmo, né? E é bom que seja difícil. A gente fica energizado para buscar uma solução. Então, acho que assim, a gente não pode assumir também esse discurso de, olha, a narrativa é verdadeira. Todos têm que ter máxima efetividade ao mesmo tempo, na sua maior amplitude, e a gente só não pode fazer isso por causa das restrições fiscais. Porque as restrições fiscais são justas, são injustas, estão exageradas, não estão exageradas, mas elas existem, gente. Né? Dá para a gente, neste momento, com diminuição da atividade econômica, a gente dizer, não, as condições são as mesmas, né? O dinheiro para financiamento é igualzinho ao que era. Não dá para dizer isso, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é buscar mais clareza, né? Qual é efetivamente a restrição? Dentro do quadro de restrição, qual foi a prioridade? E qual foi o seu critério de seletividade? Isso é o que a gente tem que buscar, porque isso é Estado democrático, porque democracia é governo em público, já dizia nosso Norberto Bobbio. Umas considerações aí para passar a bola aí para o Rodrigo. Eu queria fazer um comentário muito breve,
Quer dizer, e um pequeno momento comercial, quer dizer, essa minha ideia da deferência para com as escolhas administrativas processualmente adequadas, isso você encontra toda a minha produção ou no meu canal do YouTube, Vanice Vale, ou na minha página do Academia Edu. E fiz esse comentário só para dizer que eu não estou propondo que o advogado público acompanhe passo a passo as etapas técnicas de decisão. Absolutamente não, isso não seria possível, né? Mas ele pode sim propor o que seja um modelo de decisão adequada, e ele pode se aproximar de alguns aspectos. Vou a um exemplo que tem a ver com o comentário que Sérgio fez sobre a matéria de contas públicas. Há um assunto que os advogados públicos deviam saber, porque é direito, mas não sabem nada. Direito financeiro, né? Você conta nos dedos de uma mão só, e digo isso com tranquilidade, na minha instituição, numa mão só. Quem entende minimamente de direito financeiro. E imagino que nas outras não seja muito diferente. E aí o que acontece é que quando nós temos que tomar as nossas decisões internas, né, sobre a nossa gestão do nosso orçamento, a gente não tem capacidade crítica nenhuma. A gente fica na mão do técnico da área de orçamento. Ele vai e diz, olha, doutor, aqui tem que ser um crédito suplementar, aí você diz, onde eu assino. E você, ou então ele diz, doutor, isso não pode mandar, porque vai dar natureza de despesa X para Y. Então não pode. E a gente fica refém, né? Então, assim, esse é um exemplo pontual, doméstico, mas recorrente, né? E se isso é assim em relação ao nosso próprio... tem aqui uma ressalva, eu disse, nos dedos de uma mão só são 5, né? Então tem o Gustavo Gama, tem o Marco Antônio, eu modestamente dou uns pitacos, 5 tem na PGM, mas são 5 em 100, né? Então, se nós não conseguimos formular esse tipo de juízo em relação às nossas próprias finanças, que dirá em relação ao gestor que vai dizer assim, olha aqui, o meu orçamento para isso não é possível. E aí a gente, não é possível. Aí o que a gente vai dizer em juízo é a reserva do possível. E aí o judiciário vai dizer, esse argumento está muito furado, né? Então, assim, a gente tem que avançar em compreender um pouco mais esses fenômenos, até para verificar a utilização artificial do argumento financeiro, de direito financeiro em sentido estrito, ou do argumento econômico, que também é uma coisa que poucos de nós terão uma capacidade crítica mais intensa para desenvolver. E, de novo, amigos, assim, isto é uma agenda para nós, para o futuro. Isso não era o que era esperado da gente quando a gente entrou. Eu quando entrei há 32 anos atrás na PGM, o que se esperava era que eu patrocinasse os processos, cumprisse os prazos, fizesse as sustentações, né? O mundo mudou, né? O que se espera dos nossos filhos na escola não é o mesmo que se esperava da gente quando a gente estava na escola. E a gente não resiste, né? A gente não diz, não quero que meu filho aprenda aí. Não, é porque o mundo mudou. Né? Então, assim, é preciso que nós, como instituição, reconheçamos isso, né? E abracemos esses novos desafios. Penso que Ronaldo tem razão quando ele aponta que a gente vive um momento de um pouco mais de, eu diria, um pouco mais de empatia, né? Acho que nós, advogados de Estado, estamos percebendo que, como eu disse, as dificuldades são as mesmas, só muda o endereço e o CNPJ. Então a gente tem tido um coração assim, um pouco mais generoso para com as dificuldades e uma percepção do que a gente pode ter de potencial de aprendizado. O que a gente tem que aproveitar nesse momento de crise é aprofundar isso, né? Aprofundar isso. Não permitir que o momento de superação nos leve de volta cada qual de nós para o seu castelo, porque os problemas são os mesmos, né? E nós, desafiados de tanta maneira, teremos muito mais facilidade de enfrentar esses desafios se a gente puder fazer esse compartilhamento de inteligência. Aqui, 3 níveis da federação, 3 níveis de advogados públicos, por inspiração da Adriana e do Sérgio, conversando juntos, né? Então é preciso que a gente mantenha isso. Não é na hora que não precisarmos mais falar só no Zoom que a gente deverá desarticular esse tipo de esforço, porque a advocacia pública só vai se afirmar como relevante se ela otimizar a aplicação da sua inteligência institucional. De novo, obrigada pelo convite aos que estavam conosco, e também me ponho à disposição para qualquer outra conversa aqui no âmbito da comissão, nesse projeto que foi meu projeto de vida, que é o de advocacia pública.
Ó, você que acompanhou esse vídeo, não esquece de assinar o canal, assina o canal, ali no subscreve e toca o sininho, que aí toda vez que eu postar algum material você vai receber uma informação. Ah, e comenta qualquer coisa, se você achou legal, se tem algum ponto que você quer que seja abordado também. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!